do Senhor, irmãos e irmãs e admiradores do Evangelho. Estamos começando mais um programa, Caminhos para Cristo. Programa que traz para a família cristã e para os admiradores do Evangelho o conhecimento das coisas de Deus, através do testemunho, da palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer um programa muito especial, um programa que vai tratar das mães. Estamos no mês das mães. Queria aproveitar e mandar um abraço para a senhora, Dona Lourdes, minha mãe querida, que Deus me agraciou em ser o seu filho. Na pauta de hoje, nós vamos estar tratando um tema que é experimentando milagres na maternidade. Eu vou estar aqui com a pastora Rutinha Michels, da Terceira Igreja Batista, já a nossa veterana aqui, né, Rutinha? E a pastora Raquel Priscila Rissetti, da Primeira Igreja Batista. Elas vão estar passando para nós, compartilhando conosco suas experiências. A pastora Rutinha tem uma experiência de milagre, a pastora Raquel uma experiência na questão do nascimento do seu filho, e nós vamos estar colocando em pauta hoje. Pastora Rutinha, se apresente, conta para nós como que a senhora chegou no Evangelho, o que te levou no ministério, como que a senhora caminhou para hoje poder estar ajudando os irmãos e as irmãs lá na Terceira Igreja Batista. Boa noite, pastor André, vocês que estão nos assistindo, pastora Raquel, minha amiga querida. É uma honra estarmos aqui novamente, né, para estar compartilhando esses acontecimentos que Deus tem feito na nossa vida. Eu tive a honra, o privilégio de nascer em um lar cristão. Os meus pais seguiam a Jesus, né, na Igreja Batista, temente a Deus, e me ensinou, e eu cresci nesse caminho, conhecendo Deus, conhecendo a palavra. Eu era orientada na palavra, participava de muitos eventos enquanto criança, né, que ressaltava a palavra de Deus. Os eventos familiares também? Também, mas mais assim de igreja. Mais de igreja. Mais de igreja mesmo, escola bíblica, né, as EBFs, e isso era muito bom. Então eu tive essa honra de crescer, e a minha fé foi alicerçada enquanto criança, porque eu ouvia rádio com programas infantis, meus pais colocavam aquela rádio transmundial. Isso para mim foi lindo, assim, me fortaleceu, forjou a minha fé como uma criança que conhecer Jesus, amar Jesus e obedecer. Isso é importante para a senhora também estar educando seus filhos nesse formato, né? Embora hoje o mundo um pouco mais contemporâneo, mas a educação cristã, ela sempre foi e será uma única. A mesma, né? Lógico, hoje nós temos muito mais recursos. Sim. Com certeza. Então, hoje até se torna mais fácil por essa gama de recursos, né? Que nós temos para poder estar educando os filhos. E dentro do ministério, pastora, como que a senhora entendeu o seu chamado? Como que a senhora caminhou dentro desse ministério? Olha, o chamado na minha vida, ele veio muito cedo. Quando eu tinha 14 anos, participando de um culto na igreja, coisas mais lindas, assim, um culto missionário, eu senti claramente o meu chamado. E chegando em casa, eu falei pro meu pai, eu pedi para ele que eu queria fazer um seminário, né? Eu não queria fazer faculdade secular, e meu pai não deixou. Não deixou? Não. Ele falou assim, não, minha filha, eu quero que você faça outra faculdade que vai te trazer mais recursos financeiros. Você já não tem uma vida tão boa. E era tranquila a nossa vida financeiramente. Ele mas era pastor? Não. Membro de igreja comum. Normalmente o pastor não quer que o filho segue, né? Muitas vezes, antigamente, sofria-se muito, né? O pastor, ele era... Hoje é diferente. Hoje os pastores... É outro mundo que eles estão vivendo, né? Mas muitas vezes, principalmente com as mulheres, né? Os pais tinham um pouco desse receio do ministério, da mulher sofrer um pouco, né? A senhora acha que tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que sim, eu acho que é um cuidado mesmo de pai, né? Sim. Tipo, faça outra faculdade que você vai ter um recurso melhor financeiramente, né? Mas eu orei. Eu orei muito aquela noite como adolescente de 14 anos, com a convicção e aquele amor pela obra do nosso Deus. E no outro dia o meu pai veio falar comigo.
E ele permitiu. E ele permitiu, falou, minha filha, você pode fazer, eu vou deixar você fazer. E eu sou de uma cidade do interior, eu ia fazer em Dourados, e o Senhor permitiu, eu vim fazer em Campo Grande, já na época, faculdade teológica. E depois o meu pai que é também... ali do lado da quarta, ali? Isso, quando tinha, que hoje é o nosso seminário batista, mas antigamente era faculdade teológica, hoje é seminário. E ele, o meu pai, ficou assim tão maravilhado de ver Deus me usando na obra, que quando eu já estava formada, fazendo a obra, ele me pediu perdão novamente. Que benção, ele falou, reconheceu que, né, realmente você tinha um chamado. Ele falou, eu estava totalmente... E é o poder do Espírito Santo que convenceu ele naquela noite, né, irmã? Foi, você não clamou, tenho dúvida. E Deus já, como ele sabe de todas as coisas, sabia que você era importante para o reino. Verdade. Nessa sua formação, não apenas como mulher cristã, mas como uma pessoa qualificada para poder estar ensinando e levando o reino, né? Porque isso é importante, né, Rutinha, também. Não é só você querer, você tem que se tem que ter um chamado, tem né? que ter um chamado, tem que ter um chamado da parte de Deus. Se dedicar, você abre mão, que nós vamos estar falando com a pastora Raquel, o chamado dela de missões, você abre mão de muitas coisas, né? Para poder levar o evangelho, para poder educar as pessoas na palavra de Deus, para que o reino possa seguir, né? E que um dia nós podemos olhar o Senhor retornar e nos buscar como igreja. Bem? E quando, assim, eu costumo dizer, quando você tem esse chamado, a coisa é leve, é prazerosa, né? Eu falo para as pessoas, olha, eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser anunciar o reino de Deus, cuidar de pessoas, divulgar o seu nome, sabe? Porque ele me deu esse chamado, então eu sou convicta, não é aquela coisa assim, eu queria fazer outra faculdade, não. Para mim, assim, foi algo muito forte de Deus. Outros cursos que eu fiz foi após a minha formação teológica. Foi simplesmente para somar no reino. Foram ali para ajudar, né? Isso. O principal é isso, mas os outros... Eu sei porque eu tive uma história também muito semelhante e eu não entendia por que eu estava vindo fazer outros estudos, e hoje eu já olho e reconheço porque, e se encaixa, quando eu vejo, ele se encaixa exatamente no meu chamado. Que lindo. Embora aparentemente muito distinto, como que são as coisas de Deus, né? A gente não consegue ver, mas ele faz com que os caminhos se encontram lá na frente, né? Verdade. Quero falar um pouco com a pastora Raquel Priscila, pastora da Primeira Batista, missionária, pastora? Eu sou missionária e estou como pastora. Está como pastora e é missionária. Como foi o teu chamado, irmã? A senhora veio também do lar cristão? Como você entendeu esse momento? Como foi esse salto aí para o ministério? Eu nasci no lar cristão, eu tive o privilégio de nascer no lar cristão, porque muitas pessoas têm um testemunho tão forte de ter saído de um mundo tão obscuro para Deus, e eu não tive isto, mas é um privilégio que eu tive, de Deus estar me preservando, de ter cuidado de mim, né? Porque tem momentos, né, quando a gente é adolescente, principalmente, que a gente fica pensando, todo mundo tem um testemunho tão lindo, né? Mas o nosso testemunho é lindo, porque Deus nos preservou. Senhor, exatamente. Então eu nasci no lar cristão, sempre frequentei, como eu tinha escola bíblica dominical, EBF, acampamento, participava de todas essas coisas, era muito gostoso. Me converti com 14 anos, mas sempre... Tudo aqui em Campo Grande? Não, eu sou do interior de São Paulo. A senhora da onde? Eu sou de Tupi Paulista. Minha mãe é de Assis. Que bom. Da terra. De Assis e meu pai é de Ocauçu, uma cidade muito pequenininha, perto de Marília. Então eu sou daquela região lá. Então naquela região, na minha época, tinha muita atividade para criança, para jovem, adolescente. Acho que a igreja evangélica antigamente cuidava muito mais disso, né? Tinha mais um foco muito... Se reunia mais, né? Tinha intercâmbios, né? Coisas assim para as pessoas. E me converti, e assim que eu me converti, eu também tive o chamado. Eu estava estudando na época em Marília, fui fazer cursinho, e aí Deus me chamou. Um dia eu estava me preparando, mas eu não sabia o que eu queria, né? E aí Deus me chamou para o ministério, e aí eu aceitei,
fui para estudar em Curitiba. E foi interessante que eu fiz um teste vocacional quando eu terminei o 3º ano. Que também era muito comum, né? Hoje Exato. a gente não vê. E no meu teste vocacional deu pedagogia, educação, só não falou teologia porque não existe. Porque não tinha, mas está dentro daquele núcleo, né? Exato. E eu falei, na minha família, nós somos uma família de vários irmãos e todas as minhas irmãs são professoras. Eu falei, mas eu não vou querer ser professora. Da família, não. Alguma outra coisa. Aí então Deus me chamou e aí eu fui para o seminário e foi assim, de Deus mesmo. O pai era pastor também? Não. Mas foi sempre educado no caminho. Dos caminhos do Senhor. E então fui para o seminário, estudei lá e depois em Curitiba e depois vim para Campo Grande. Já conhecia Campo Grande ou não? Já foi lá, já Conhecia. Como um campo missionário já para treinamento ou para já cumprir na obra como missionário? Vim para trabalhar aqui. Na realidade, quando eu fui chamada e no seminário, eu me identifiquei muito com a educação cristã. E eu comecei trabalhando em educação cristã. Eu e a Rutinha fomos colegas há muito tempo, né, Rutinha? E eu saí do seminário e minha irmã morava em Campo Grande. Ela era professora e morava aqui. E eu vinha passar as férias sempre aqui. E eu passava as férias e ia na Primeira Batista. Então vinha com a minha irmã, a gente ia, ficava, participava de todas as coisas que tinham. Então eu tinha sempre em mente em vir para Campo Grande. Já estava um processo ali do seu coração já. Exatamente. Já estava ali, vou para Campo Grande. Já tinha sementinha. Já tinha. Aí veio, já. Aí vim, aí comecei a trabalhar aqui. Já na primeira? Eu comecei como professora no seminário teológico. Olha que benção. Aí depois... Estou envolvida aqui com as irmãs da educação. Que benção, depois isso é no 2º ano eu fui para a Batista. No 1º ano eu trabalhava mais na educação, né? Assistia uma ministração. Exato. Mas não estava congregando. Eu congregava na igreja Nova Jerusalém, do pastor Davi Bonfim. Eu fiquei 1 ano lá ajudando ele na área de música, que não era a minha área, mas eu conhecia um pouco. Sim. Eu regia um coral, e então fiquei 1 ano lá, no seminário, dava aula e dava aula no colégio, um período eu dei aula no Colégio Batista também. Então, fazia várias coisas. Se encaixando, veio mais, como já tinha chamado mais para educação. E como que veio o ministério, a missões em si, Raquel? Como que aconteceu isso na sua vida? Como que foi esse momento que você se pegou agora? Houve a oportunidade, vocês foram chamados, a senhora já estava casada, como é que foi esse momento? Eu fiz o seminário, vim para cá, trabalhei e tinha a convicção que era educação. Aí Deus foi mudando isso. Então, eu lembro que nós fomos no congresso no Rio de Janeiro, lembra, Rutinha? A Rutinha estava nesse congresso? Nós somos amigos há muito tempo. Parça gospel. Há muito tempo, né, Rutinha? Tudo! Então, aí Deus falou muito comigo com um missionário que era da Venezuela, pastor Carlos. Ele ministrando lá. Ele ministrando, Deus tocou você viu e falou, muito no meu coração. Agora é esse o passo, exatamente. O próximo passo é missões. Aí Deus foi falando e eu sentia que seria missões. Confirmava, né? Confirmava, mas eu tinha uma prerrogativa. Eu falava que eu iria para missões mais casada. Não me deixa sozinho lá, senhor. Porque eu acho... Levei o meu varão. Eu acho que é muita coisa para uma pessoa sozinha. Ainda para uma mulher. Somente a mulher. Né? Exatamente. Principalmente para a mulher. Se às vezes você vai para um lugar onde as leis de um país é diferente. Sim. Muitas vezes, né, você vê a humilhação que uma mulher passa. Hoje já é comum, imagina um tempo atrás. E em outros países, né? Então aí só pedir isso para Deus. Então, mas olha. Mas sozinha vai ser difícil. Mas aí Deus foi gracioso comigo, né? Então eu conheci meu esposo
E uma das primeiras coisas que ele me perguntou se eu tinha chamado missionário. Aí ele falou, é esse. Aí, deu eu falei, certinho. achei, irmão. E aí então conheci, e aí na primeira conferência missionária da Primeira Igreja Batista, que nós tivemos ali, eu e ele já estávamos casados, fazia 6 meses, e nós dois fomos à frente e nos colocamos à disposição do Senhor, e depois de 6 meses a gente estava no nosso primeiro campo missionário. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Bem, Rutinha, eu quero conversar contigo referente ao milagre que você recebeu. Nós estamos aqui no mês das mães, depois vou passar para a pastora Raquel, ela vai contar a história dela de superação, né? Como nós falamos, às vezes uma mulher em um campo missionário é muito complicado, às vezes com o marido também já não é fácil, né, Raquel? Dependendo do país que você está, dependendo da forma com que aquele pessoal trata, não só o pessoal de fora, mas muitas vezes o cristão, né? Que também você está num campo missionário, onde você não pode nem abrir que você é um cristão, você tem que sempre estar trabalhando ali com muito cuidado, ou quando abre você tem um risco, né, sempre iminente. No mês das mães nós trouxemos um tema, experimentando milagres na maternidade. Você experimentou esse milagre, né? Eu queria que você contasse para nós um pouquinho da sua história como mulher, como mãe, né, do momento que você recebeu o diagnóstico de que você não poderia ser mãe. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Ok. Olha, eu acho que o sonho de toda mulher é ser mãe, né? E eu tinha esse sonho, só que eu achei que eu não tinha problema de saúde nenhum. Então nós casamos, ia esperar o tempo certo de engravidar e tudo mais, né? E aí eu fiquei grávida e tive um aborto espontâneo. Sim. Então, com quantos meses? Já no era bem recente, bem recente mesmo, porque eu tinha descoberto, não era ainda nosso período que a gente queria ter filhos, mas aí eu fiquei grávida, aconteceu, né? E aí eu fiz um aborto espontâneo. Eu tava começando a fazer os tratamentos pré-natal, certinho, os exames e tudo, e eu tive esse aborto espontâneo. Aí me assustou, aí eu fui para a minha médica, né? E ela me examinou, ela falou, olha, você está com uma dificuldade, eu vou te passar para o meu amigo, que é o Dr. Pedro, que ele é especialista em gravidez de alto risco. Aí já assusta, né? Aí assusta. Quando o médico olha e fala, olha, eu vou passar pro meu outro colega, a gente já fica meio... Eu fiquei assustada, mas nem tanto. Aí eu fiquei assustada com o diagnóstico que ele me deu. Ele olhou e falou, olha, Ana Ruth, o negócio é que você tem miomas. E eles são grandes, eles expulsam o bebê do seu ventre, você não vai poder engravidar. Esse foi o diagnóstico. E ele é um médico cristão. Aí foi bastante difícil. Ele falou, olha, tem uma medicação que você poderia tomar, que pode te ajudar. E estava eu e meu esposo juntos. Só que ela é tão cara e não é eficiente. Eu posso falar assim que ela pode resolver 10%. Então eu acho que nem compensa você. O custo era alto, o benefício ser muito pouco. Muito pequeno. Né? Exatamente. E aí eu fiquei bastante assustada com esse diagnóstico, foi bastante difícil. E nós começamos a orar e assim... ver uma coisa, outra, queria mudar de médico, mas eu tinha muita paz de estar com aquele médico e tudo mais. Às vezes é um profissional bom também, bom, né? Muito bom, com várias experiências, mas ele falou, olha, pela medicina eu não tenho o que te fazer. A cirurgia para você é retirar o útero, não tem como eu retirar esses miomas. Né? Então não tinha uma muito grandes, né? Muito. E assim, e ele falava assim para mim, você não tenta engravidar novamente, porque um segundo aborto, ele frustra muito a mulher e você vai abortar. Porque o seu útero não segura, os miomas, eles expulsam o feto. Porque dali já passa, além do problema físico, um problema psicológico também, o né? Emocional. Do emocional da mulher. E como a Raquel falou, eu trabalhava no seminário, coordenando nessa área de educação, que era vários projetos com crianças. Na igreja eu trabalhava nessa área de educação cristã. Já tinha contato com as crianças. Direto. Você já via as criancinhas e já falava... O meu filho daqui um dia vai estar aqui no meio deles. Não, aí eu não consegui nem visualizar. Eu falava, meu Deus, não, antes disso. Não, antes né? sim, antes normal, sim. né? Depois disso você falou, bem, não vou conseguir. Não vou conseguir, e aí? Isso começou a me fazer mal. Por exemplo, festa de aniversário de um ano, chá de bebê, que a gente fazia muito, né, assim, de ministrar pra grávida, aquela coisa. Isso começou a me fazer mal. E eu comecei a evitar, porque eu vi que o meu emocional estava abalado. E aí esse médico, ele falou, olha, pela medicina não tem jeito, né? Isso. E a tua reação primária, qual foi?
Quando você chegou, foi desespero. Desespero. Quando ele disse que não, desespero. E aí eu fiquei muito desesperada mesmo. Aí eu tomei algumas medicações assim naturais, que alguma especialista de educação ou de saúde falava, olha, isso aqui, né, vai ser bom, isso aqui é bom, sim. Até a medicina recomendando, mas eu não deixei o meu médico. Eu fui para algumas medicina alternativas. Sim. Isso. Mas não resolveria. Aí eu fazia o exame, nada. Meu Deus. Só quem passa por isso vê, né, a dor que é. E Deus é tão bom que ele me fez lembrar de uma promessa. Eu dava aula da faculdade teológica e tinha um aluno que veio de fora e ele estava com problema no internato. Eu conto muito esse testemunho, gente. E eu levei ele. Compartilha com esse testemunho é legal. E a gente, uma noite, nós levamos ele para casa um final de semana, porque ele estava muito desgastado lá, porque fazia faculdade, o seminário, e também morava no internato, ele era do Rio de Janeiro. Jantamos e tal, oramos por ele, conversamos e vamos dormir. Ele falou assim, eu quero orar pela senhora. Orou por mim e falou assim, a senhora vai ter 2 filhos. Eu vejo 2 filhos cabeludos. Foi falando, né? Aí eu, Batista, na época, não tinha essas experiências Passa com o amanhã, Espírito Santo, né? Entrei pro quarto do meu marido e falei, ai amor, essas profecias óbvias, é claro que eu vou ser mãe. Eu era nova, gente, né? Já estava casada. Casada, mas não era, a gente ia esperar. Quando chegou esse problema e a gente com essa dificuldade, eu lembrei da promessa. O Espírito Santo me fez lembrar da promessa. Eu falei, amor. Agarrou na palavra que Deus tinha lançado. Falei, foi Deus que falou. Ele já sabia que eu tinha problema. Eu não sabia, mas Deus sabia. E isso é legal, sabe falar, sabe, gente? A gente às vezes não sabe que é uma deficiência. Deus já sabe. E já providencia a cura. Desde o princípio. Desde o princípio. Começamos a orar. Meu esposo, um dia meu ventre toda noite, e nós orávamos. Um dia. E aquilo me trouxe fé. Aquela tristeza começou a passar e eu comecei a acreditar no milagre da vida, né? Nós estávamos no centro da cidade, eu e meu marido. Um senhor veio na rua, assim, que eu nunca o vi, e falou assim pro meu marido, o senhor é pastor lá em Cuiabá? Ele falou, não. Aí ele falou assim, olha, eu sou missionário da Assembleia de Deus. Eu estou aqui nessa cidade há 1 semana, fazendo um trabalho missionário aqui de fé, e eu ia embora esta manhã. O Senhor me visitou essa madrugada e falou, você não vai embora, porque tem um casal aqui nessa cidade que eu tenho obra com eles. Amém. Sabe que lindo, pastor André, Raquelzinha? O amor de Deus para conosco. Sim. Eu não conhecia aquele homem. Ele é cuidadoso, né? Porque ele vem, por mais que você se agarrou naquela primeira palavra que foi lançada para você, ele vem e confirma, né? Então ele vai gerando, né? Vai gerando. Ele vai gerando. Vai gerando uma fé então, para você crer no milagre, né? Desespero, você já estava se aliviando do desespero, se esperançando e transformando aquilo no que viria a ser, que era a realização de ser uma mãe. Desse sonho. E aí Deus usou aquele homem naquele dia. E assim, gente, ele muito alto, começou a orar em línguas ali, eu comecei a rir, não sei até hoje se foi de nervoso, o que foi. Ele falou, eu vejo algo na sua vida. Deus está quebrando algo de depressão, de medo, de insegurança e está te dando filhos. Ele está curando o seu ventre. E ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada, mas nem Deus conhecia, sabia. Nunca nem vimos. Ele era gaúcho, estava aqui, mas ele era missionário no Chile, da Assembleia de Deus. Dois irmãos batistas na rua, gente. O gaúcho da Assembleia de Deus. No Chile. Estava aqui, eu poderia ter ido nessa igreja lá, né? Sim, não, Deus não mas Deus trouxe né? Ele a nós. Então, eu fiquei assim, gente, quando nós oramos, estamos precisando de um milagre, nós estamos orando, clamando Deus do milagre, descansa, porque a bênção vem. Amém. Foi o que aconteceu comigo. E aí, pastor, eu falei assim, olha, eu tomo posse, meu marido também, e fomos fazer os exames pré-natais. Eu já estava grávida. Amém. O meu médico, é um médico cristão, ele falava assim, Ana Ruth, você não engravida, porque um segundo aborto frustra muito a mulher. E eu cheguei lá e falei assim, doutor, nós queremos engravidar. Deus mudou o coração do médico, eu falo. Ele falou assim pra nós. Agora ele muda essa história, né? Olha, ora Deus, deixa Deus mover. Que eu vou mover. E ele falou, vocês deveriam já terem tentado, que vocês terão a gravidez com sucesso. Amém. Hoje são quantos filhos, Rutinha? 3, que não podia ter nenhum. Amém. 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 Então, na primeira instância, aquele desespero, e a misericórdia divina veio, acalmou, né? Trouxe a revelação,
dele, da vontade dele para sua vida. Que a vontade de Deus já era essa, ele apenas te fez saber, né, que ele tinha essa vontade que você ia ser mãe e usou dos seus meios, né? Trouxe um irmão para falar, depois outro confirmou. E aí essa dor foi cessando, e veio a paz, a esperança, e você se tornou mãe. Mas antes disso, de tudo isso, existiu na tua vida, Rutinha, o que às vezes, eu vou estar colocando isso aqui, porque muitas mulheres passam por isso, que demora muitas vezes para engravidar, e a família começa a cobrar. Aí vai num churrasco, no almoço, não vai ter filho? Você sofreu essa pressão? Isso existiu com você? Ou se você conhece alguns casos? Relata um pouco para nós o que muitas vezes essas mulheres passam com esses questionamentos, às vezes até para os irmãos que estão ali em casa, que acha que é uma pergunta que, né, é inofensiva, mas não conhece muitas vezes a realidade do casal, ou não procura saber. Às vezes você tem um casal, eu tenho um amigo meu que eu conheço ele há mais de 20 anos, agora que eles foram conseguir ter um filho com muito sofrimento por causa dessas questões de saúde, né? Então você passou por isso? Olha, eu não passei. Porque até mesmo que a gente tinha uma programação e todos já sabiam, comunidade de igreja, aquela coisa tudo. Eu me cobrava. Quando eu descobri que eu tinha um problema, aí o problema fui eu. E eu ficava me cobrando, falava, meu Deus, não vou ser mãe. E foi assim, bastante difícil, né? Eu amo criança, sonhava, né, que ia ser e tudo mais. Então, assim, eu me cobrei, eu sofri comigo mesma, mas quando eu voltei pra promessa, né, o cuidado de Deus, isso passou. Mas isso que o irmão tá falando, isso é uma realidade, é cultural. Ele é da nossa cultura. Você tá namorando? Quando vai casar? Isso mesmo. Né? Casa. Quando vai ter filhos? E aí, ter um filho? Quando vai vir um outro? Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Hoje eu já tomo muito cuidado com isso. Eu tinha essas perguntas que eu acho que, como eu disse, é bem cultural. Comum, né? Muito cultural, mas às vezes a gente nem percebe. Isso, então né? a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que estão sofrendo. 10, 15, como você disse, 20 anos, né? Esperando uma gravidez e tem dificuldades. E uma pergunta dessa, ela pode machucar mais ainda. Porque aquela questão já está no emocional da mulher, né? Então eu acho que para a mulher ela é muito mais, é um peso muito maior. A gente entra mais, a gente fica muito vulnerável. Sim, e ela se sente saber, tanto que na palavra, na Bíblia a gente vê muitas mulheres que sofreram, né, com isso, receberam um milagre também, mas eu acredito que na mulher o peso de não poder é ser bem mãe maior, é bem maior. Homem, mas eu quero falar para esses casais que talvez estejam nessa situação, que olha, enfrenta o problema. Sabe, veja as possibilidades, vai pra cima, ora, sabe, exercite a sua fé. Se você tem uma promessa que vai ser mãe, vai ser pai, não desista. Por mais difícil que seja, lute porque a vitória vai chegar. Foi assim comigo, né? Mas vai pra cima, corre atrás, vê os recursos médicos, acima de tudo recursos espirituais. Porque onde a medicina não atua, Deus atua, que foi o meu caso. Amém. O meu caso foi totalmente assim, a mão de Deus, né? Mas eu acho que é bom se proteger, se cuidar, mas assim, não se esconda. Tenha dificuldade, nós estamos enfrentando, estamos lutando, estamos dependendo de Deus, ponto. Amém. Rutinha, você acha que hoje você tem seus filhos, né? Fruto de um milagre. Você acha que quando o filho é fruto de um milagre assim, a mãe tem uma responsabilidade maior do que as mães que convencionalmente tiveram seus filhos? Porque ela entende que isso aí não é alguma coisa que eu tenho que cuidar como se fosse algo especial de Deus, ou não? Foi simplesmente a graça de Deus em te possibilitar gerar filhos? É a graça e misericórdia de Deus. Só isso. Eu acho que nada torna um filho mais especial do outro, tá? Ou a forma que veio. É a vida, né? Deus deu a vida. E assim, e quem tem o poder de dá-la é Deus, né? Ele tem o poder de trazer a vida e também de recolher. Então a nossa responsabilidade, ela não é maior e nem é menor. É aquela responsabilidade de educar algo que Deus confiou que não é nosso. Que um dia nós vamos ter que prestar conta a Ele, mais cedo ou mais tarde, né? E eu tava vendo essa nossa responsabilidade muito forte. Quero falar um pouco com a Raquel aqui. Raquel, compartilhe conosco a sua história. É um pouco diferente da pastora Rutinha, né? Você estava em missões, estava na Ucrânia, né? Isso. Quando você ficou grávida. Isso. Compartilha para nós como que foi a tua história. Eu sou mãe de 2 meninas.
A primeira nasceu na Bolívia. Aham. E a segunda nasceu na Espanha, mas ela foi concebida na Ucrânia. Aham. Então, quando eu... Vocês estavam em missões lá na Ucrânia? Na Ucrânia, isso. Quando eu estava lá com a minha filha menor, a maior tinha 1 ano e meio nessa época, aí eu engravidei, só que lá na Ucrânia o sistema médico era muito arcaico ainda, porque tinha caído fazia pouco tempo nessa época as barreiras, então agora era um país diferente, mas o sistema médico continuava igual de um país comunista. Então eu engravidei da minha segunda filha, eu tinha 38 anos. Para eles ali era uma gravidez de muito risco. E na Ucrânia o aborto é liberado. Sim. Então, quando eu engravidei, que fomos no médico e ela viu que eu tinha 38 anos, a primeira pergunta que ela me fez se eu queria abortar a minha filha. Então, eu já falei, meu Deus, acho que não estou num lugar bacana. Que diferente, né? E tinha nós estávamos na Ucrânia fazia 6 meses, na realidade, quando eu engravidei. Era bem recente, então, era bem recente. Então, eu não falava a língua. Porque, difícil, na realidade, eu tinha me preparado, eu e meu esposo, para ir para a África. Só que o campo missionário que a gente ia, que era Namíbia, nessa época... Saindo da Bolívia, vocês iam para a África? Íamos para a África, que era o que a gente queria. Aí, o campo que a gente ia, que era Namíbia, fechou. E aí, o nosso secretário executivo teve uma reunião com meu esposo e falou, olha, vocês não querem ir para a Ucrânia? Está precisando de gente lá. Vocês para a Ucrânia. Aí a gente foi para a Ucrânia, mas a gente não conhecia nem o alfabeto. Então, porque lá é outro alfabeto. Então, a gente olhava assim os cartazes, a gente não conseguia nem ler o que estava escrito. Então, em tudo isso, eu engravidei. Dificuldade imensa. Muita. Então, com tudo isso, eu fiquei grávida. Então, eu precisava de tradutora para tudo. Porque para você aprender o russo... Vocês têm esse apoio lá? Sim. Não, a gente contratava pessoas que tinham lá, entendi. E você pagava por hora a tradução, né? Então, tipo, tinha uma pessoa da igreja que ela falava espanhol, e eu, então, ela traduzia do russo para o espanhol. Entende? Então, já era outra dificuldade. Porque né? do russo ali deles é russo ou ucraniano, mas é mais o russo. Não? Exato, é bem parecido. Mas em todo o país falava o russo e o ucraniano, né? Então, aí quando a gravidez foi acontecendo e tal, nós vimos que era muito difícil a gente conseguir gerir isso, né? E aí a nossa missão deu a oportunidade para a gente ir ter a nossa filha na Espanha. Eles tecnicamente retiraram vocês dali, de lá para ir para outra, para outro você não queria viver aquele aborto. E o risco era alto porque era muito precário, né? Então eles davam até essa opção muitas vezes, porque provavelmente muitas mulheres morriam. E lá na Espanha tinha um missionário que era pastor de uma igreja na cidade de Sevilha, o pastor Elton Rangel, e ele tinha uma estrutura para receber, para que nós pudéssemos ir lá. Ele tinha uma congregação que estava sem pastor e a gente poderia ficar atuando nessa congregação até ganhar o bebê, né? Então a gente foi, mas da Ucrânia para a Espanha nós fomos de carro. São 4.000 quilômetros. Você estava de quantos meses? 6 meses. De 6 meses? Estava de barrigão. E a filhinha de Quantos dias foram? Foi uma semana. Uma semana de carro? Uma semana de carro. Uma filhinha de 1 ano e meio, né? O que a mãe não faz, né? Uma mãe não faz para ter o seu... É verdade. Seu filho. Então nós pegamos, tinha a minha filhinha de 1 ano e meio, pegamos o carro e fomos. A gente andava o dia inteiro. Então quando anoitecia a gente parava para almoçar. De preferência a gente via um lugar que tinha algum
local para minha filha brincar, porque era inverno também, era neve. Lá é muito forte, né? Lá é neve em todo o caminho. Então a gente até comprou correntes para roda do carro e tudo. Então nós atravessamos da Ucrânia até a Espanha por 6 dias. Nós correndo para poder ter a segurança. O dia todo no carro, parava para almoçar, parava algumas vezes à tarde e tal. Algumas vezes, né? Porque eu estava grávida, tinha criança. E com criança, difícil, né? Parávamos à noite para dormir, para o meu esposo descansar, e acordávamos cedo e no outro dia íamos. Hoje as meninas estão com quantos anos? 20 e 18. Tem um chamado também ou não? Sim. Elas estão todos chamado. Agora com vocês? Vocês estão aqui em Campo Grande, né? Estão quanto estudando. tempo vocês estão aqui já? 6 anos. 6 anos que já voltaram da Espanha, nós voltamos, né? Ficaram lá na Espanha depois do nascimento da neném? Então, aí a gente teve a Gabriela lá em Sevilha. Ela é sevilhana. E aí quando nós chegamos na Espanha, porque nunca foi nossa intenção ir para a Espanha, a gente nunca nem pensou nisso. Mas a Ucrânia, ela tinha muitos evangélicos, porque a igreja era subterrânea e crescia, e de repente tinham muitas igrejas batistas grandes, como a primeira aqui, a primeira igreja batista. Do tamanho das que eram da primeira aqui, tinham lá? Tinham várias. Como que o evangelho é maravilhoso, né? Não tem como segurar. Né? Porque quando abriram, os Estados Unidos mandou muitos missionários para poder... E aí muita igreja já construiu seu templo e era muita gente e muito missionário. Tinha muito missionário também lá. Então, quando a gente chegou na Espanha as igrejas estavam fechando por falta de pastor. As igrejas eram pequenas. Uma igreja grande na Espanha, de 100 membros, é uma igreja grande. Entende? Então, era totalmente o contrário. O oposto, né? Aquilo ali. Na Europa aconteceu muito isso, né? Saíram muito na Inglaterra. Hoje na Inglaterra, as grandes igrejas tradicionais ali viraram até bar. Boates. Mas é uma história interessante, porque nós então pedimos para a nossa missão para ficar na Espanha. A primeira resposta deles foi não, negativa. Volta para a Ucrânia. Volta para a Ucrânia. Aí nós insistimos com eles. E todo mundo estava precisando, a Espanha estava precisando. Exatamente. Né? Que tinha muitas igrejas fechadas. E uma das igrejas que a gente tinha ido era o Elva, que tinha fechado e vendido o templo. E compraram um apartamento. E aí, quando eu estava lá, um dia eu fiquei nesse apartamento hospedado. Então aí eu falei, puxa vida, tantas igrejas. Aí todo mundo falava, olha, se falou não precisa insistir que vai ser não. Aí nós escrevemos outra carta, que não tem jeito. Outra carta, fazendo pedido novamente da nossa disposição. E aí então o pastor na época era o pastor Valdomiro Timichak, um homem de Deus tremendo, já faleceu. Eu lembro que ele escreveu assim: depois de muito orar e lutar com Deus, Deus queria, mas nós decidimos que vocês vão ficar na Espanha. Aí ficaram por quanto tempo? Nós ficamos por 13 anos. Nós abrimos, aí nessa cidade que a gente foi, que tinha fechado a igreja, tinha um apartamento, nós fomos para lá. Ficaram no apartamento e abrimos a igreja na nossa casa. Começou em casa, nesse apartamento. E aí, então, foi interessante isso. Nós saímos do apartamento... Com brasileiros ali ou todos? Começamos com brasileiros, logo no início. Porque eu cheguei e não conhecia nada. E depois vai pegando a língua, conhecendo melhor, aí vai podendo aventurar um pouco mais. Exatamente. Né? Aí, dali, nós saímos para um apartamento que nós alugamos e tinha um rapaz de Sevilha, que era missionário, que morava lá para nos ajudar. E a gente usava a sala como templo. Né? E aí depois nós tivemos 2 mudanças e alugamos 2 boates. Foi o que inverteu. Então vocês estão pegando nossa igreja fazendo boate, nós vamos pegar a boate e fazer a igreja.
E aí a gente transformou 2 boates em 2 igrejas, e aí nós voltamos, até hoje está nesse último local, que é um local bem central, porque antes a gente estava bem, porque nós não tínhamos, né, recursos. Trabalhava com o que tinha. E olha, nós trabalhávamos nem com o que não tinha, porque a gente foi uma época quando a gente alugou o segundo salão, nós fazíamos feijoada todo domingo em casa para vender, para poder pagar aluguel. Então, pagava seu aluguel? Pagava eu pensava que era da igreja. Não tinha nada. Eles tinham vendido o que tinha. Tinha um apartamento só que a gente morava. E a senhora, como mãe, quando se viu assim, como que fica o coração de uma mãe missionária, com 2 crianças, saindo de um país para poder ter seu filho com segurança em outro país? Como que fica o coração de mãe nesse momento? Olha, filho seria filho aqui no Brasil ou lá, né? Então acho que o mesmo que eu faria aqui eu fiz lá, que foi ensinar minhas filhas no caminho do Senhor. Então, como era uma congregação, uma igreja pequena, nós não tínhamos recursos e não tínhamos nem financeiros nem humanos. Sim. Então o meu esposo era o pastor, eu dirigi o louvor e depois ia para a classe de criança ser professora. E as alunas começou com as minhas filhas. E eu dava aula para as 2. Então sempre dei aula para as 2. Já usou tudo no... Exatamente. Então Deus foi acrescentando pessoas e foi trazendo. E eu lembro que quando eu fui para missões, uma das coisas que eu perguntei para Deus foi que aqui nós tínhamos um trabalho muito grande com crianças e adolescentes que dançavam, que fazem coreografia, que é o grupo Kings, né? Sim. Aí eu falei, eu queria tanto que minhas filhas participassem disso, mas eu sou péssima nesse negócio de dança. Falei, como que eu vou fazer dando campo? É da Jocum? Da Jocum. A gente pegou o modelo, então é a dança coreografia, né, com as crianças e adolescentes. Aí o que aconteceu? Nós chegamos lá, logo veio uma moça que era coreógrafa. E ela fez o grupinho de dança, minhas filhas tiveram essa oportunidade mesmo estando longe, né? Então, Deus sempre supre todas as necessidades. No detalhe, né? Então, da família inteira, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim, para o meu esposo e para as minhas filhas. Sim. Né? Então, se nós somos chamados, é para a família inteira, né? Então, a família que é missionária. Então, foi uma grande bênção. Sim, então, a senhora teve um cuidado nessa educação, não só apenas como ovelhas, né? Porque são ovelhas, né? Os filhos são nossas ovelhas, mas como os filhos, para que lá na frente elas possam refletir isso aí também, onde elas vão estar tendo chamado ministerial ou não. Exato. Porque todos nós, né, Rutinha? Aqui comentando que depois você estudou em outros lugares e tal, você vai estar alocado em algum lugar que você vai ter que ser luz ali. Né? Então, isso é importante refletir. Uma mãe, né, trazer essas coisas, né, a gente falando aqui, lógico, no âmbito cristão, mas falando aí para as mães que não são cristãs evangélicas, mas são admiradores do evangelho, que gostam da palavra de Deus, né, eu acho que é importante de educar um filho, é algo que Deus refletiu em nós, que é o amor, né, porque Ele nos amou primeiro, e eu posso ver numa mãe o amor que eu sou pai, não que eu não ame meus filhos, eu fui filho, não que meu pai não me amou, mas eu senti a diferença no amor da minha mãe, né? Tem algo especial nessa ligação, né? Eu acho que tem, desde que eu falo que os homens têm algumas coisas que eles nunca vão saber, que é carregar um bebê dentro da barriga, que é um milagre. É um milagre você pensar que a sua barriga cresce e tem um bebê e de repente você tem ele nos seus braços. Eu acho que esse é o maior milagre, né? E amamentar. A coisa mais gostosa é poder ter o bebê, você alimentando o seu filho. Isso é muito lindo. E com relação à viagem, a minha filha que estava no meu
no meu ventre, ela se chama Gabriela. Gabriela é guerreira de Deus. Amém. Porque todos os dias, nós passamos 6 dias viajando e todos os dias a gente orava para ela ficar agarradinha ali dentro. Para segurar firme. Para ficar firme ali dentro. Porque, exatamente, porque era um risco que a gente corria, né? Claro, então, a viagem, o frio. Exatamente. Dentro do carro, a gravidez já traz muitas complicações para a mulher, né? Então, muito tempo sentado. É uma luta, assim, admirável, né? Parabéns pela rotina também, pela fé que ela teve. É verdade. A irmã por ter sido guerreira, né? E escolheu o melhor para sua filha. E eu sou fruto também do milagre. Minha mãe não podia ter filhos. Minha esposa não podia ter filhos. Então aqui nós estamos. Mas a minha mãe não era evangélica, não era cristã assim, mas me ensinou muito das coisas de Deus, sempre me educou muito, né, de quem era Deus, eu pedir, orar, sempre, desde que eu me entendo por gente, ela sempre me. E ela tinha, hoje eu não sei se ainda chama isso, eu chamava de útero infantil, né? Existe. Não sei se ainda usam esse termo. E o médico disse que ela não poderia ter filho, que não ia ter jeito. Isso aí não tinha, porque ela não era capaz de gerar filhos por causa do útero dela. Tanto que depois que nasceu o meu irmão, ela foi lá, juntou nós 3 e levou lá pro médico ver. E acho que ela ficou meio rancorosa, não tinha esse processo de perdão. E quando eu conheci a Graziele, a gente começou a namorar, minha esposa hoje, e caminhando já para se ajustar para casar, ela já tinha 35, eu tinha 33. Eu casei já velhinho. E ela falou para mim: André, eu não posso ter filhos. Eu já quero te dizer, ela falou um pouco antes, caso você queira casar, eu falei: Graziele, Deus nunca me confortou de que eu não seria pai. Então nós vamos ter filhos. Amém. Aí aconteceu, nós temos hoje 2 filhos, o Matheus e a Vitória. A Vitória também por todo esse nome, por toda essa história, e também para criar a tradição da nossa família, sempre tem Vitor, e a Vitória veio, tanto que ela é a única menina de todos os netos da família, isso é tudo guri, só veio ela, e foi a última ali, a Rapinha do Tacho, também, que não podia ter filhos, e nós provamos, experimentamos isso. Tanto que a Graziele, ela se assustou quando eu falei para ela isso. Falei: Deus nunca me confortou. Então, assim, na hora que ela colocou isso, a minha fé, ela foi gerada tão assim, que eu falei: não, eu não tenho dúvida. Mas, aí, todo aquele processo, e rapidamente também engravidou, depois passaram-se 4 anos para ter a minha outra filha. Mas eu também, graças a Deus, tive o prazer, o privilégio de ser um milagre e de experimentar também o milagre, né, e saber as dificuldades que nós temos como homens e mulheres de Deus para criar um filho, né, porque sobre nós são os dedos apontados, sobre os nossos filhos também isso vai acontecer. Então a gente tem meu filho, desde pequeno, eu ensino para ele, para a Vitória também, quem é Deus, quem é Jesus, o que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é capaz de fazer, porque eles são as primeiras ovelhas, né? Como eu comentei com a irmã tem experiência já mais tempo do que eu, tanto de criação de filhos e do ministério também. A Rotinha também, seus filhos já são grandes, né, Rotinha? Eu tenho 3, né? A Ana que é 19, está na universidade, o João 17 e a Ana Radassa 13. O meu tem 12 e 7, ainda está. Mas é um processo que não é fácil, né? Na educação cristã não é fácil, porque a gente tem que ser mais incisivo e a cobrança é maior de nós, então a gente sabe como que funciona mais ou menos, né? Eu queria falar de uma mulher que os evangélicos ficam muito receosos muitas vezes, que é Maria, mãe de Jesus, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de abordar esse assunto e de parecer que estamos idolatrando, mas não é. Eu acho que ela tem o papel dela importante como mulher e mãe, né? E Cristo tem o papel dele como único e suficiente Salvador, e isso não se confunde.
Putinha, queria que você comentasse um pouco o que você consegue ver em Maria, ver na história dela, a escolha dela como mãe, que você pode trazer para você ou para os ouvintes, para as mulheres que estão nos assistindo. Eu creio que a gente precisa, assim, separar bem as coisas, né? Assim, tem religiões que vê a Maria como uma divindade, né? Essa coisa toda. Eu vejo Maria como Maria, a mãe de Jesus, uma mulher maravilhosa, né? Que Deus olha do céu e fala, olha, é ela. Amém. Escolhe e fala, você vai ser a mãe do meu filho aqui na terra, né? Então ela foi bem-aventurada mesmo, como Glória a Bíblia fala, né? Então é um exemplo, eu acho que ela era um exemplo de menina, de moça, né? Assim, mulher aqui na terra. Sim, que não ia ser escolhida, né? Isso, não é uma escolha para qualquer uma, Sim, né? E ser a mãe do Salvador. Então eu vejo que ela foi uma mãe exemplar, privilégio dela, mas que ela deu um exemplo lindo de mãe. Uma das coisas que eu mais admiro em Maria é que ela guardava tudo no coração. O anjo falava, ela tinha revelações assim direta com Deus e ela guardava no coração. Então eu acho que nós mães, muita coisa a gente guarda no coração de filha. Às vezes nem pro marido a gente fala, e a gente ora, né? Sim. A gente gera aquele em oração. E Maria fez muito disso, e eu quero falar isso para as mães, gerem em oração os sonhos do teu filho. Que às vezes você tem a visão e o outro não está tendo. Se a gente falar, ninguém acredita. Se Maria falasse ali as revelações que o Espírito Santo estava dando para ela, acho que nem José ia acreditar. Muito ela teve que guardar, porque assim Deus faz conosco muitas vezes. Faz. Esse tempo eu estava falando com a Graziele, eu falei, não, isso aqui Deus já tinha... mas você não me falou nada. Eu falei, não, Deus falou para mim. Ele não falou para eu compartilhar. Tem coisa que ele fala, olha, vai lá e fala para fulano. Ou aqui, você sente paz que muitas vezes, olha... eu senti de falar ou de compartilhar, mas tem coisas que você sente que é no teu íntimo, que você trabalha você, Espírito de Deus, e aquilo ali é o teu processo, né? Então você entende que Maria compreendeu essas coisas e trabalhou no seu íntimo muito, né? Com certeza. Então você acha que isso é um exemplo que dá para todos nós. Mulheres? Eu falo mais especialmente para mulheres, por causa desse período que a gente está e que foi com ela, né? Então, não veja o que Maria... O que ela carregava no ventre dela era santo. Ela era uma mulher comum como nós, mas uma mulher que viveu a santidade aqui na terra e carregou algo santo no seu ventre e que deixou esse exemplo de mãe cuidadosa com nós, porque ela foi mãe humana. Sim, do homem humano, né? De Cristo homem, né? Porque muitas vezes eles confundem. Mas sabendo que ele tinha uma responsabilidade muito grande, né? E às vezes nós, como mães, a gente precisa saber disso dos nossos filhos, né? Eles estão ali conosco, mas Deus tem algo grandioso com eles que nós podemos estar gerando em oração, sonhando. Às vezes teu filho é que vai salvar uma nação, vai salvar um povo, né? Para Cristo. Ou que não seja uma nação, mas que seja uma pessoa que para Deus... que vale mais que o mundo inteiro. Eu quero passar aqui para Raquel. Raquel, muitas vezes nós vemos mulheres, né, que tiveram uma gravidez indesejada, por uma situação ou outra, sem julgar ou sem falar nada, mas tiveram uma gravidez indesejada. O que você pode falar para essas mulheres que estão passando por isso? Você que lutou para sustentar a tua gravidez, teve a oportunidade de sair da Ucrânia para ir para a Espanha para ter tua filha, orou e conversava com ela dentro do seu ventre, filha, segura, se agarra, nós vamos chegar, você vai nascer. E o que você tem para dizer para essas mulheres que normalmente nunca tiveram filho? O que é o amor de uma mãe e o que elas têm carregando dentro do seu ventre? Eu acho que quando acontece a concepção, que junta ali o óvulo e o espermatozoide, é Deus. Deus já está ali. Já é um milagre de Deus. Então, eu acho que a partir desse momento, é Deus que concedeu isso. Esse é um presente. A gente ter um filho é um presente de Deus para as nossas vidas. Então, o que uma mulher que muitas vezes não quer, ela tem que se conscientizar e buscar em Deus. Que se ela está grávida, Deus permitiu e Deus tem planos de bênção para ela e para o filho. Independente do que aconteceu, mas Deus tem planos. E planos para abençoar a vida dos dois, né? Então, acho que essas mulheres muitas vezes ficam assim, antes de nascer, no nascimento, pode ter a dúvida, mas quando elas veem o bebê,
eu acho que transforma, some todas as dúvidas que elas possam ter, né? Muitos testemunhos, né, que a gente ouve depois de mulheres que, eu pensei em abortar por várias vezes, acabei hoje, aquele filho é um orgulho dela, aquele filho que vai ajudá-la na sua velhice, que vai trazer uma alegria para dentro daquela casa. Exatamente. Né? Um exemplo bem próximo nosso é do pastor Ronaldo, da nossa igreja, da Primeira Batista. Depois de anos, ele já era pastor e tudo, ele descobriu que a mãe dele tomou remédio tentando abortá-lo, e depois ela se converteu e tudo, e hoje ela é um pastor. Então, né? Então, tipo... e quantas vidas ele abençoou, levando a palavra de Deus. Exatamente. Então, Deus escreve as nossas histórias, né? E Ele escreve de uma maneira que a gente vai abençoar vidas. Amém. Né? Então, a partir do momento que você está grávida, você tem que falar: Deus, qual é o plano para esse meu filho? Eu quero te ajudar. Então, Ele te emprestou para você ajudar a cuidar desse bebê, para ele crescer, e juntos escrevemos a história, né, de Deus. Uma oportunidade aqui na muitas vezes dessa mulher também se agarrar mais no Senhor. Exatamente. E entregar não só a vida dela, mas aquela criança é a condução daquilo tudo. Tudo. Né? Porque muitas vezes vem de Deus, né? Tudo vem. Ele é o autor da vida. Exato. Né? É o autor da vida. Porque Deus é um título. Uhum. Deus, para um, pode ser um pedaço de toco, um animal, um bicho. Mas para nós, é o autor da vida. Exato. Ele sabe de todas as coisas. Rutinha, passar a bola para você aqui. Para as mulheres que hoje enfrentam essa dificuldade, você que teve essa experiência, dá um conselho, uma orientação para essas mulheres, aquilo que você gostaria de ter ouvido quando você passou por essa dificuldade. Olha, primeiramente, dependa de Deus, né? Como a Raquel falou, Deus, ele é o autor da vida. Ele é o autor da nossa vida, ele é o mantenedor. E só nasce alguém quando ele permite, né? Então, dependa de Deus, ore, busca o Senhor uma orientação, o que ele tem para vocês. Segundo, busca recursos na medicina. A medicina hoje está bastante avançada, né? Então mude de médico, vai para médico que são especialistas em gravidez de alto risco. A gente tem muitos recursos. E espere seu milagre, exercite a fé. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãs, as considerações finais, pastora Raquel. Uhum. É isso, ser mãe é um privilégio grande de Deus para nós. E eu creio que se você tem um filho, você tem uma oportunidade grande de fazer com que Deus possa ser cada dia adorado na sua casa, através da educação que você está transmitindo a ele. Então, a nossa parte como mães é adorar a Deus e ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, isso daí eu acho que é tudo que nós temos que fazer como mães, ter essa consciência que os nossos filhos são bênçãos, são presentes de Deus, e com a educação que nós estamos dando a eles, é uma forma de estar adorando o nosso Deus. Então, fique firme, Deus está contigo, não importa o que seja, Deus sempre vai estar. Amém. Rutinha, as considerações finais, depois vou passar para a pastora Raquel fazendo a sua oração final. Pode ser, pastora? Pode. Rutinha? Isso mesmo, gratidão de estar aqui com vocês, é sempre tão bom, né? Nossa veterana aqui, a Rutinha vai vir mais vezes, tá? A pastora Raquel também já está aqui, convidadíssima, vocês têm portas abertas aqui. Obrigada, querido, obrigada, tá? Mas é isso mesmo, gente, olha, é privilégio me ser mãe, mas eu quero falar uma coisa, leve seus filhos a Cristo. A prioridade, eu ouvi um vídeo essa semana e a pessoa falava, olha, mais do que trocar fraldas da mamadeira é levar seus filhos a Cristo. Então, vamos levar os nossos filhos a Cristo, para que eles conheçam Jesus, tomem uma decisão por Jesus e ande com Jesus. Isso é um privilégio que Deus tem dado aos pais, e especialmente a nós mães, que gastamos mais tempo com eles. Então, ganhe o coração dos filhos de vocês para Jesus. Deus abençoe cada um. Amém. Pastora Raquel, conduza o final do nosso programa com uma oração. Eu já agradeço vocês, foi um prazer imenso poder estar dividindo a bancada com vocês, tá? Duas mulheres que vêm da educação,
que são mães, que são mulheres de Deus. É um privilégio estar com vocês. Obrigada. Eu quero comentar também, ontem eu preguei na igreja e falei sobre Joquebede. Joquebede foi uma mãe extraordinária, mãe de Moisés. E quando ela estava ali, que queriam matar o bebezinho dela, né, o que ela fez? Ela dependeu de Deus e entregou o filho nas mãos de Deus. E quando a gente faz isso, que entregar o filho para Deus, fala: Senhor, o filho é teu, eu quero ensiná-lo os seus caminhos. O que aconteceu com Joquebede e Moisés? Ela pôs Moisés no cestinho, a rainha encontrou, a princesa encontrou, então o que aconteceu? Ele continuou vivo, ele teve a melhor educação porque foi no palácio, ela ficou com ele o primeiro período da infância, que é o mais importante, então ela deu a educação israelita, a educação hebraica para ele, e ainda ganhou um salário para educar. Então, Deus, ele faz muito mais do que a gente imagina e até sonha, quando a gente coloca os nossos filhos nas mãos do Glória Senhor. a Deus. É o melhor lugar para se estar, é no centro da vontade de Deus. Então, quando eu achava que a minha filha não ia aprender a dançar na igreja, fazer coreografia, porque eu não aprendi, Deus providenciou. Porque o melhor lugar para ela estar era no centro da vontade de Deus, que era lá na Espanha com a gente. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, porque Glória o Senhor a Deus, é o Senhor. nosso Deus, Obrigada, que Jesus. cuida, que protege, que tem planos para nós e para nossa família. Amém. Muito Sim, Jesus. obrigada, Pai, por esse programa, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a todos os programas que eles vão ter, ó Pai, que possam alcançar muitas Jesus. pessoas com a Tua palavra, Senhor. Amém. Nós queremos dizer que somos agradecidos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de conversar sobre o Teu reino. E abençoa-nos, Senhor, cada dia mais, em nome de Jesus. E abençoe também essa mãe que está ouvindo, ó Pai, Amém, que Jesus. necessita Jesus. de um milagre. Que o Senhor Amém. possa dar o milagre que ela está necessitando, ó Pai, em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E assim, irmãos, nós estamos encerrando mais um programa, Caminhos para Cristo, com essa bênção maravilhosa que foi esse programa. Eu gosto de todos os programas, eu gostei, mas esse foi muito especial. Não sei se é porque é para as mães ou se são as nossas convidadas, mas é uma bênção recebê-las. Fique na paz do Senhor, curta, compartilhe e siga-nos nas redes sociais. Amém? Amém.